Bom, eu vou fazer uso aqui, eu já acabei falando, adiantando um pouco. Na verdade, havia uma grita muito grande de prefeitos e governadores com relação às dívidas, né, existentes com a União. Nesse sentido, houve, né, todo aquele movimento, e essa lei, em 2014, ela foi feita, né, uma medida provisória, e ela foi depois regulamentada agora no final do ano, em dezembro de 2015. A partir desse momento, todos os municípios e estados, que praticamente todos têm dívida com a União, eles estão, obviamente, fazendo essa renegociação. Há uma expectativa de que se reduza aí mensalmente, né, na casa aí de 80% daquilo que municípios e estados hoje pagam para a União. Com isso, logicamente, terão um pouco mais de fôlego, né, um pouco mais de recurso no caixa para poder, então, fazer investimento e saldar outras dívidas aí. E nesse sentido, há necessidade de que haja uma autorização do Legislativo, no caso aqui da Câmara Municipal, para que, então, a Prefeitura possa ir até o Banco do Brasil, que é o banco credor aí dessas dívidas, e faça essa renegociação, e a partir desse momento, passe, então, a pagar vamos dizer, uma mensalidade menor, certo? Lembrar, gente, que isso é uma decisão para todo o Brasil, né? Não é uma exclusividade para a cidade de Jacareí. Todos os municípios, estados, como eu disse, é uma luta que todos tiveram, achando que os valores estavam muito abusivos e que estava difícil para muitos municípios e estados aí cumprir com essas obrigações, prejudicando, inclusive, serviços e tudo mais. Então, nesse sentido, nós pedimos aqui essa aprovação. Há aí até uma discussão, a gente vai saber depois, que não precisaria dessa autorização legislativa, mas para a gente se garantir, é melhor a gente aprovar. Se for preciso, pelo menos a lei já está colocada. Se não for preciso, eles vão diretamente até o Banco do Brasil e vão fazer toda essa renegociação. Então, eu peço a compreensão dos vereadores para que a gente possa aprovar isso, porque isso é muito importante para toda a população. Senhor presidente, também parece que também o próprio índice também, né, também a Selic passa a ser NPC também, né? É isso, IPCA. Né? IPCA, desculpa. Eu só quero fazer um comentário também, senhor presidente. É que, na verdade, chega a ser bastante preocupante como é que estão as finanças da cidade. É bastante preocupante. Inclusive, eu tenho um pedido de informação que eu quero saber exatamente qual é o valor, né? Quanto que a prefeitura hoje deve, em todo sentido. Qual é a dívida da prefeitura? Porque isso é preocupante. De repente, como é prática, né, política, antigamente era isso. Depois da lei de responsabilidade fiscal, acabou se disciplinando um pouco mais e segurando um pouco mais os prefeitos, aqueles que não pensam na cidade. Eles faziam de tudo para uma reeleição, dívidas médias, e depois deixava por conta do sucessor. Então é preocupante, já estamos aí no 16º ano de administração do governo PT, já não chega, por exemplo, igual foi o caso da Santa Casa, assumiu a Santa Casa sob uma intervenção turbulenta, com 3 milhões de dívida, e hoje passa de 40 milhões a Santa Casa. E depois ainda querem devolver a Santa Casa para a Irmandade. É impagável para a Irmandade. Mas a prefeitura é diferente porque ela tem recursos diferentes. Ela tem arrecadação de impostos. Mas o que é preocupante é qual é o verdadeiro valor da dívida da prefeitura de Jacareí. Dívida que eu falo é de um modo geral, todas as dívidas. E o que é que vai ser deixado para o sucessor? Que se Deus quiser, vai ter um sucessor que não seja desse governo, que não faça parte desse governo. Porque a irresponsabilidade desse governo é muito grande, E se Deus quiser, vai ter um outro gestor, de um outro partido que não faça parte desse grupo.
administrando na cidade, fazendo uma gestão coerente, séria, participativa, comprometida realmente com a cidade e com a população, gastando dinheiro, aquilo que se pode gastar e de forma responsável, gastando aquilo que a população precisa, porque só fazer dívida por fazer dívida, empréstimos, leilões de terrenos, que são patrimônio da prefeitura, esse prefeito que nós vemos só quer saber de arrecadar, e aquilo que realmente a população espera, que tem esperança de um dia fazer, não é feito por esse governo. Mas se Deus quiser, esse ano é um ano eleitoral em que a população vai ter a oportunidade de avaliar como foi nesses quase 16 anos de governo, se merecem estar ainda à frente de uma prefeitura onde deixou arruinado nossa cidade. Dizem que fez isso ou aquilo, mas lógico que tem que fazer. Depois de quase 16 anos de governo, tem que fazer sim. No mínimo, o mínimo tem que ser feito. Mas deixar dívida para o sucessor, isso que é preocupante. Quanto? Se é pagável, se não é pagável, de que forma vai ser paga essa dívida? E a dívida, eu tenho certeza que não é pouco não, meus amigos. Como foi dito aí, está sendo dito pelas ruas, a lambança desse governo, o desgoverno, na verdade. Esse é um desgoverno, porque tem uma forma de gestão que não combina com as necessidades da nossa cidade. Não combina, dentro daquilo que nosso povo espera. E é por isso que eu fico muito preocupado. Como é que vai ser a gestão do sucessor? Não sabemos quem é. Mas, se Deus quiser, não vai ser desse governo e vai ser uma pessoa que realmente seja coerente, que pense na nossa cidade, que pense no nosso povo, acima de qualquer coisa. Eu vou, sim, colocar o pedido de informação para me saber a real dívida da nossa cidade. A real dívida, para poder informar a população do desgoverno que foi esse governo desse partido do PT. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, obrigado. Estava com um problema aqui no som. Eu não poderia deixar de vir aqui falar de algumas coisas que está acontecendo no nosso município. A população precisa saber. Desde que nós assumimos aqui nessa casa, nós aprovamos aqui várias verbas que a gente pode traduzir isso como o quê? Carnês que o prefeito adquiriu. E o que acontece? Agora, ele está dizendo aqui nesse projeto que ele tem, vamos dizer que, negociar aqui o refinanciamento de dívidas, negociar juros melhores, enfim, com os bancos, tá? Mas a questão que eu quero abordar aqui é uma questão prática, para você que está nos assistindo entender. Eu vou voltar um pouco atrás, quando aconteceu aquela lambança da prefeitura com relação às pedras que foram jogadas embaixo da ponte do Rio Paraíba. Foram mais de 2 milhões jogados ali com aquelas pedras. Eu quero também dizer aqui o que já falei hoje e vou repetir. Os gastos
com a publicidade. A nossa administração faz propaganda na Globo em horário nobre, gastando dinheiro nosso, do munícipe de Jacareí, que nós arrecadamos nossos impostos na cidade. E aí, diz que não tem dinheiro. Agora, a dívida ativa do município, eu coloquei aqui como exemplo, para que o prefeito pudesse fazer o quê? Para que ele possa receber os IPTUs atrasados, porque a dívida ativa existe, concordo. Ele promovesse o quê? A isenção de 1% ao mês de juros, a isenção de 5% de multa, e pudesse também dividir essa dívida dos munícipes em 100 parcelas. Seria também uma ferramenta para aumentar o caixa da cidade. Deixar de gastar com irresponsabilidade e promover o quê? Saúde para as famílias do nosso município, saúde emocional, saúde financeira. Porque quem está devendo o seu IPTU, quem está devendo qualquer que seja o imposto na prefeitura, quer acertar. Então por que também não faz um programa para receber esse dinheiro, mas facilita para o povo pagar? Agora vem com essa história, isso daqui, essa dívida, dessas negociações, esses carnês, todos esses empréstimos que o executivo fez, os carnês não vão vencer amanhã. É como, por exemplo, você chega numa loja e compra um carro financiado. Quando você sai com o carro, você compra o seu carro lá em 60 pagamentos. Primeira parcela é boa, segunda parcela é boa, terceira. Quando você está lá na 10ª parcela, você já não está gostando muito. Você fala, rapaz, tem mais 50 parcelas pela frente. É a mesma coisa o nosso município. A ingerência que estão promovendo aqui. Por quê? Porque o próximo prefeito que for eleito, que eu espero que não seja desse governo, espero que seja uma nova etapa para o nosso município, porque o povo não aguenta mais tanta ingerência. Vai ficar com todo esse carnês, vai ficar com toda essa dívida. Eu acho o seguinte até, que quem assumir no próximo ano, tem que fazer uma auditoria, fazer um arrastão mesmo nas finanças da prefeitura, porque deve ter muita coisa errada, gente. E nós aqui como vereadores, somos em minoria à base da oposição, e não estamos conseguindo investigar, porque para investigar precisa de assinatura, precisa de aval da maioria dessa casa. Então, que fique claro aqui, nós vamos aprovar sim esse projeto, até porque nós não temos alternativa. Se está dizendo que vai negociar melhor, vamos acreditar nisso, né? Agora, como acreditar se a gente não tem informação concreta? A gente não consegue ter acesso à administração para que eles possam mostrar para nós transparência, para que eles possam mostrar a verdade. É difícil, gente. Está fácil. Quanto dinheiro jogado no lixo. Eu já falei aqui a respeito da Estrada do Imperador, lá no Rio Comprido. Estavam fazendo as obras lá, veio a chuva, levou tudo embora. Ah, a chuva que é culpada? Não, não se programaram, porque aquilo ali também está uma enrolação. O dinheiro que foi gasto com a empresa que está fazendo o asfalto lá no Parque Imperial, quem é que vai receber isso? Ah, não, agora vamos entrar na justiça, vamos tentar receber da empresa. A empresa que começou a fazer o pronto-socorro aqui em Jacareí, que tiveram que romper o contrato com a empresa, uma empresa lá de Barueri. Quem lembra aqui que eu fui até o local, denunciei, porque tinha uma reta escavadeira lá toda enferrujada, pneu furado. Será que a administração não estava pagando por aquela reta escavadeira? Então o que acontece? É muita ingerência, é muita falta de responsabilidade, é falta de vontade política, é falta de respeito com as famílias de Jacareí. Então, fazer financiamento
Em casos necessários, sim. Mas fazer financiamento de um lado e jogar dinheiro no ralo do outro, aí é brincadeira. Aí é brincar com o dinheiro do povo. Não é ser responsável. Então, que isso fique registrado aqui nessa tribuna. Eu não vou desistir, porque nós estamos de olho. Só aproveitando aqui, seus vereadores, só falando questão desse projeto que vai, em questão desse financiamento, né, no caso dessa, está mudando apenas a taxa de juros. O que acontece? Hoje a prefeitura é o mesmo número de parcelas, não é um novo financiamento, é o mesmo número de parcelas, porém com uma taxa de juros menor. Isso implica o quê? De uma média que a prefeitura pagava média de R$500 mil por mês, vai cair para R$100 mil. Então, é uma economia para os cofres públicos. Então, não é nem deixar, né, até aproveitando o gancho, aí até esclarecendo para o vereador Fernando, que vai deixar mais dívida, não está ampliando, está diminuindo a dívida por causa dos juros. Então, hoje, os juros que é aplicado, ele é muito maior. Então, com essa nova negociação, com essa nova tributação, esses juros menores, vai cair a dívida do município. Então, a prefeitura está aí economizando e, com certeza, vai sobrar mais para poder aplicar em outras áreas que nós temos tanta carência, como nós falamos aqui todos os dias. Então, vai sobrar mais dinheiro público para poder aplicar realmente nas áreas que necessita hoje. Na verdade, esse projeto que nós estamos aprovando hoje, ele se faz necessário, senão a prefeitura não conseguiria botar em prática esse projeto. Diz o artigo 6º, é bem prático. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais relativos aos contratos 97/2000, a que se refere o artigo 1º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as posições de contrário. Então, essa lei é muito importante para o município, aonde, com toda certeza, o município terá mais recursos para poder investir aqui na nossa cidade. Bom dia a todos. Esse é um projeto bastante importante para a nossa cidade e nós vemos aí alguns questionamentos sobre esse projeto e tem alguns vereadores aí. Eu vou falar o nome do vereador Maurício, pena que ele não está aqui para ouvir, mas ele aproveita esses momentos para denegrir a imagem do nosso partido, do PT. E eu acho que ele não deve lembrar que antes da gestão do nosso partido, a cidade de Jacareí era sucateada. A prefeitura devia até para o funcionalismo público. Ele não lembra disso. Então, aproveita desses momentos para querer fazer palanque e querer ganhar voto, porque esse ano é ano de eleição. Então, as pessoas têm que conhecer, têm que saber quem é quem. Então, foi o nosso partido que refez. Temos coisas para melhorar na cidade? Sim, temos muita coisa. Mas foi o PT que alavancou essa cidade e fez essa cidade crescer ainda mais. Com várias empresas que veio para essa cidade e ele não se lembra disso. Então eu vou citar nome mesmo, porque ele falou e ele aproveita esse momento para denegrir a imagem do nosso partido. Eu, como petista que sou e defendo a bandeira, eu sou contra as coisas ruins que acontecem, que quem deve tem que ser punido. Então, eu não poderia deixar de subir aqui e falar e mostrar quem é quem. Que o povo vai saber quem é quem. A cidade de Jacareí realmente precisa de muita coisa, mas nós temos que ver que muita coisa foi feita por essa cidade. E, infelizmente, nós sabemos que o Brasil quebrou foi pelo governo do PSDB, o governo dele que fez o Brasil cair. O nosso governo entrou,
fez muita coisa. E se deixasse, eles iam sucatear ainda mais, porque ele ia vender o Banco do Brasil, vender a Caixa, vender tudo que é público, como fizeram lá no governo deles. Então, eu estou dizendo aqui e desabafando daquilo que mexeu com a gente tem que se defender. Então, esse projeto é um projeto importante para a cidade, eu acho que é importante para a prefeitura. Então, as pessoas têm que conhecer quem é quem, chegar, falar, indicar aquilo que foi feito de errado, é muito fácil. Mas eu quero ver a pessoa subir aqui e assumir o erro deles, que fizeram. Então, esse ano é ano de política, sabemos que vai acontecer isso, mas eu quero aí fazer a minha defesa em cima do nosso partido, que cada momento que eles têm, eles sobem aqui para denegrir a imagem desse partido. Então, quer dizer, simplesmente sucatearam a cidade, deveram muito para o funcionalismo público. Quando o prefeito, na época, Marco Aurélio, entrou, teve que renegociar as dívidas que estavam aí, que eles deixaram, o governo deles deixaram, e inclusive o funcionalismo público estava sem pagamento. Então, isso aí ele não lembra. Então, só simplesmente fazendo uma defesa aí. Eu acho que você devia se ater ao projeto, né? Nós estamos saindo totalmente fora do projeto aqui. Eu sei que o Maurício errou, o Zé também está mudando o foco também. Ô, Edgar, eu agradeço Eu aí acho que você é falar, mas eu importante- estou falando em cima do projeto que o Maurício falou, ninguém repôs a fala dele. Eu estou falando em cima da fala do Maurício. Então, e simples... nem está aqui para ouvir, mas eu estou falando. Eu tenho que defender a minha bandeira, porque na hora que ele foi discutir o projeto, ele falou do projeto, ele falou do governo, discutiu, apontou erros. Então eu vim aqui também para fazer o meu desabafo, porque simplesmente eu não vou deixar denegrir a imagem do meu partido, esse partido que fez muito para a cidade. É claro que tem coisa para ser feita, mas tem muita coisa que foi feito e isso aí eles não falam. O projeto continua em discussão. Edgar, eu até entendo, é ruim, mas é que assim, a pessoa, eles utilizam o tempo do projeto para falar de assuntos, para atacar o governo ou para defender. O que eu também não concordo. Mas se a pessoa fala, não há como a gente não permitir a resposta, certo? Eu também concordo com você. E hoje, por exemplo, eu até fui tolerável com relação aos pedidos de informação. Quase todos usaram bem mais de 1 minuto. Então eu deixei para todo mundo. Mas na próxima, eu vou exigir que o tempo de justificativa seja de 1 minuto. E de novo pedir para que o pessoal realmente se atentasse ao assunto. Porque se um fala, o outro não, aí fica difícil, tá certo? Então, aí tem que haver bom senso de cada um dos vereadores. Senhor presidente, esse projeto de lei chegou à casa já faz um tempo, durante o recesso, e o senhor teria que colocá-lo até o dia 15. Como a sessão que antecede o dia 15 caiu hoje, numa sexta-feira, pós-carnaval, o senhor foi obrigado a colocá-la. No entanto, a comissão achou pertinente dar o parecer favorável, com maioria de votos. Eu sou da Comissão de Finanças, sou presidente, a vereadora Ana Lim é relatora. Nós demos o parecer aqui, como sempre temos feito em outros projetos de lei. Esse é um projeto de lei de dívidas que existem no município e não foram contraídas pelo governo. O povo está querendo falar, né, Edgar? Dentro do projeto. Os vereadores citaram porque esse governo gasta muito, porque ele está endividado. Essas dívidas são dívida, lei autorizativa. Lei 1968, de 23/4/1980, Banco Nacional de Habitação e com o Banco do Estado de São Paulo, quando ainda tinha o Banespa, depois o PSDB vendeu. Promover programas instituídos nos sistemas financeiros da habitação e do saneamento, no Fundo de Desenvolvimento Urbano e o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social. Veja bem, uma lei autorizativa de 1980, não foi contraída pelo governo nosso. A outra lei autorizativa, Lei 2866, de 9 de novembro de 1980, com a Caixa Econômica Federal, dos Programas de Apoio do Desenvolvimento Urbano, o PRODURB,
financiamento de sistemas de abastecimento de água, o REFINAG, e de financiamento de sistemas de esgotos sanitários, o REFINESG, 1980, dívida contraída pela Lei 2866. A outra dívida, o Antonelli nem tinha nascido. A outra dívida foi autorizada pela Lei 2220. Eu vou colocar isso daqui no meu site. Acho importante, presidente, que a comunicação também coloque no site da Câmara para não ter problema, né? Porque senão as pessoas vêm aqui e falam assim, porque esse governo contraiu dívida, essa dívida não. A próxima dívida, vamos lá. A próxima dívida é a dívida 23, autorizada pela Lei 2362, de 13 de dezembro de 1986. O Antonelli já tinha nascido nessa época. Com a Caixa Econômica Federal, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, FAS, destinado à ampliação do sistema de abastecimento de água do município, constando de captação e adução de água, tratamento, reservação e rede de distribuição. Lei 2362, de 13/10 de 1986. Lei autorizativa, contraindo a dívida. A próxima lei autorizativa, Lei 1968, de 20... acabou. São só essas leis autorizadas em programas de 1980, duas de 1980, uma de 1984 e uma de 1986. Portanto, são dívidas não contraídas pelo governo que alguns vereadores irresponsavelmente nos colocam a culpa. Essas dívidas foram contraídas. No entanto, existia um projeto, né, uma lei, que dizia que essas dívidas teriam que ser pagas através do IGPDI, que é um índice de cálculo, 9% ao ano. Hoje é 9% ao ano, do IGPDI. No entanto, a presidenta da República, a presidenta Dilma, numa conversa com prefeitos e com governadores do Brasil todo, teve a sensibilidade, mudou o índice de cobrança dessa dívida contraída por municípios e estados de IGPDI para IPCA, o IGDPI. O IGPDI era de 9%, o IPCA hoje é de 4% ano. Ela mudou a forma da cobrança, diminuiu a dívida e manteve o prazo. Essas dívidas contraídas pelo município, duas dívidas em 1980, uma de 84 e a outra de 1986, nós tínhamos um saldo devedor de 41 milhões. Como essa dívida será renegociada por conta da sensibilidade da presidenta Dilma, essa dívida cairá de 41 milhões para 18 milhões. Nós pagamos hoje uma média de 500 mil mês. Nós passaremos a pagar 100 mil mês. Vejam bem, de 9% cai de 4% ao ano, muda o índice de IGPDI para IPCA, cai de 41 milhões para 18 milhões e cai de 500 mil mês para 100 mil mês. É uma legislação federal que está ajudando os municípios e os estados a ter condições de pagar essa dívida com o governo federal. Queria deixar isso muito claro, nós vamos estar colocando todos os contratos de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas com o Banco do Brasil. Precisa dessa lei autorizativa da Câmara Municipal. No entanto, todos os municípios farão exatamente essa lei municipal para não haver nenhum problema. Nós vamos colocar isso no nosso site, dizendo quais são essas dívidas, o que nós estamos votando e o que isso significa para o município. Por isso, mesmo a gente tendo, peço desculpa aos vereadores, em alguns momentos a gente se exalta falando algumas coisas, mas dizer o seguinte: é uma lei que todos os municípios do Brasil solicitaram à presidenta da República.
através da Marcha dos Prefeitos, da Associação de Prefeitos, os governadores fizeram esse pedido e nós estamos votando. É natural que alguns vereadores tenham dúvida da forma como entrou. Sou presidente da Comissão de Orçamento e Finanças desta casa, e nós, numa conversa, assinamos o parecer com maioria de votos, eu e o vereador Analino, entendemos que essa é uma lei importante, que nós temos que fazer esse contrato imediatamente com o Banco do Brasil para honrar o nosso compromisso e para aproveitar a oportunidade dada pelo governo federal a todos os demais municípios. Mais uma vez, solicito o voto favorável de todos os vereadores para esse projeto que vai ajudar muito a cidade de Jacareí. Ajudará as demais cidades que estarão votando também. Muito obrigado, vereador Arildo. O senhor quer uma parte? Tá, realmente a Rosa acho que foi muito bem na explicação, acho que não fica dúvida nenhuma de que nós não estamos tratando nada desse último governo que vem desde 2001. Aliás, até de outros também, 98 aí e tudo mais. Então a gente não pode jogar para a plateia aí uma coisa misturando as coisas para confundir. O que tem que se deixar claro é que esse governo, como qualquer outro, ele tem problemas, né? Tem problema de fluxo de caixa, né? A gente está passando por uma situação difícil, mas tem uma coisa que a gente tem que se orgulhar, é dizer que em 2001, quando o Marco Aurélio assumiu, é verdade, a dívida do município era exatamente igual ao que se arrecadava, em torno de 140 milhões. Hoje, como diz o meu amigo Maurício, né? Quase R$1 bilhão. Hoje você exagerou, você falou que é mais de 1 bilhão, né? Também menos, viu? Caiu muita arrecadação, mas é válido. Isso mostra uma eficiência e um trabalho sério que houve na modernização da máquina administrativa, inclusive recursos que foram aprovados por essa Câmara. Nós contraímos recentemente aí um empréstimo aí, quer dizer, não necessariamente esse valor, até 9 milhões, para se comprar equipamentos, computadores, treinar pessoas, montar-se estruturas para melhorar a arrecadação. E quando fala melhorar a arrecadação, não é aumentar só carga tributária. Na verdade, é você ter eficiência na forma de você cobrar e saber se você está cobrando o que é justo e o que é certo. Porque a gente sabe também de umas historinhas, né? Antigamente era tudo na ponta do lápis. Quem era chegado das pessoas que trabalhavam lá dentro, deviam aí horrores e simplesmente sumiam essas dívidas. O que foi feito nessa administração foi justamente isso, tornar mais eficiente a forma de se cobrar e uma forma mais justa. Com isso, o município melhorou sua capacidade de endividamento. Então, engana-se quem aqui afirma que esse governo contraiu dívidas acima da sua capacidade. O município hoje tem suas contas saneadas, ela tem capacidade para se endividar, caso seja preciso. Coisas que a maior parte dos municípios no Brasil não tem. Então, a verdade tem que ser dita. Muitas das obras que hoje acontecem, porque hoje nós temos capacidade de endividamento, ou seja, o município tem credibilidade, né? Pagamos contas hoje aí, né? Deixaram contas precatórias aí, né? Coisas altas, porque prefeitos, como bem disse, acho que foi o Maurício, não me lembro, da lei de responsabilidade fiscal, que na época não tinha responsabilidade nenhuma, né? Faziam as contas e o próximo prefeito que pague as contas. Hoje, graças a Deus, não tem mais. Essa foi uma das boas leis que realmente aconteceu no Brasil. Mas deixar bem claro que esses 15 anos de governo aí do PT, você pode ter certeza que a cidade está bem enxuta. Temos problemas? Temos sim, mas é porque o momento econômico é ruim. Dívidas nós não vamos deixar para outro prefeito pagar, sem que elas estejam legalmente aprovadas, inclusive por nós aqui. Obrigado, vereador. Na realidade é interessante ressaltar isso, né? Uma cidade, ela tem capacidade de endividamento, depende da sua arrecadação. Nós fizemos o dever de casa. Hoje nós temos uma maior capacidade de crescimento econômico e financeiro por conta da austeridade feita pela administração. Nós deixaremos dívidas, todos os governos, eles podem deixar X de dívida por conta da lei de responsabilidade fiscal. E é óbvio que nós estamos dentro disso. Com a arrecadação previsível para quase ou um pouco mais de 900 milhões, é óbvio que você tem alguns compromissos. E olha, em 15 anos, você ter essa capacidade de 140 milhões para 900 milhões, ou como o vereador gosta de falar, R$1 milhão, é porque a gente teve muita austeridade,
e capacidade de endividamento, de empréstimo e também de estar melhorando a cidade, capacitando-a para ter mais empresas, para criar mais serviço e, como assim? Trazendo qualidade, trazendo bairros melhores estruturados. Temos muito ainda a que fazer. Eu espero que o próximo prefeito tenha a capacidade de dar continuidade em tudo aquilo que nós construímos ao longo desse tempo, e não foi só no nosso governo, em outros governos também. Eu espero que o próximo prefeito possa, não só, como diz o vereador Maurício numa sessão de Câmara aqui, só querer derrubar o PT, mas eu quero que o próximo prefeito queira continuar erguendo a nossa cidade. Por isso eu peço o voto favorável de todos vocês nesse projeto que é importante para a cidade, e agradeço em nome da cidade de Jacareí a presidenta Dilma, que teve a sensibilidade de atender um pedido de todos os prefeitos e dos governadores dos demais estados desse país. O projeto continua em discussão. Eu só queria aqui tirar uma dúvida aqui também. Quando a vereadora Rose estava expondo ali na frente, falou de IPCA 4% no caso, né? Não é mais 4%? IPCA mais 4%? Então... Edgar, eu gostaria de ajudar nessa questão. Assim, eu não quero nem trabalhar com índice. Eu vou trabalhar com um número mais absoluto aí que vai dar uma noção. Hoje, o município paga para a União, dentro dessa dívida, 500 mil reais por mês. Vai passar a pagar 100. Então, uma redução de 80%. Tá? Então, eu entendi, né? É que aqui na mensagem que ela fala que foi dito 4%, mas ela fala IPCA mais 4%. Isso que eu fiquei meio na dúvida, né? Tá? Mas, não, entendi a fala sua quando você fala dos 80%, entendi, tá? A questão ficou só nessa questão da mensagem aqui. Exatamente. Não igual 4%, né? O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passamos então para a votação na forma regimental. Vereadora Analino. Quero só fazer um comentário, né, que isso é uma coisa boa, veio para nós agora, no início agora, né, voltando do recesso, e ficamos né, até surpresos, né, porque são por um projeto que vem ajudar a Jacareí, né, com essa diminuição. O prazo não mexe em nada, né, poderia até mexer, porque são muitos anos, mais de 500 para 100, com essas dívidas desde 1980, que Jacareí vem vindo com essa dívida, e agora o prazo continua, mas o valor é muito menor, né? Então isso é muito bom. Até perguntei por que teria que vir aqui para nós, para o Legislativo, porque isso é uma lei, né, o presidente, que saiu, e até eu perguntei por que precisa vir, mas está na dúvida, mas veio aqui para o Legislativo, né? Mas isso é uma coisa muito boa para Jacareí, com esse valor bem pequeno. Então meu voto é favorável. Vereador Antonelli Marmo. Meu voto favorável, e só acho que é uma boa iniciativa, uma boa oportunidade para a gente reduzir mesmo os custos aí do governo, já que é uma dívida aí de mais de 30 anos, como foi falado, não era nem nascido. Então é importante, aí de 500 mil reais mensais vai para 100 mil, então é mais recurso para investir em outras áreas. Vereador Valmir Meia Lua. Quero falar sobre esse projeto aqui. Se fala tanto em crise, que a crise está precária no Brasil, está precária na cidade de Jacareí. E por que fazer mais dívida para a cidade de Jacareí? Então, por isso, o meu voto é o contrário. Só Vereador Edgar Sassag. Senhor presidente, eu voto favoravelmente, mas só a questão é a seguinte, eu não gosto quando um projeto vem de última hora, tá? Como foi colocado aqui hoje. Então, quer dizer, como medida de protesto, eu voto favoravelmente, mas eu não concordei somente com a entrada de última hora. Eu sei que houve todo esse problema,
Então, não, explicou, mas assim, poderia, por exemplo, semana passada, né? As comissões terem se reunido e dava o prazo certinho, tá? Então, isso é que eu coloco, né? Acho que alguém comeu bola nessa questão. Vereador Edinho Guedes. Senhor vereador, senhor presidente, até justificando a minha questão de ordem, eu entendo, continuo na minha posição, que a inclusão da forma que foi feita, sem o parecer emitido dentro das reuniões ordinárias das sessões, que são regulamentadas pelo regimento interno e pela portaria da Câmara, eu entendo como essa inclusão desrespeitando o regimento interno, por conta disso eu abstenho meu voto. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Itamar Alves. Eu quero dizer que esse é um projeto muito importantíssimo, nós estamos aprovando hoje, nesse dia 12 de fevereiro, e com toda certeza a população que paga as taxas e impostos que terão com toda certeza, isso voltará em obras sociais, educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura nos bairros mais carentes das periferias. Portanto, eu sou completamente favorável a esse projeto de lei. Vereador José Francisco. Senhor presidente, gostaria de fazer um comentário também. Esse projeto é bastante importante para a cidade, pelos meus cálculos aqui, mais ou menos, em cima da explicação da vereadora Rose, a cidade vai economizar e vai deixar de pagar aí, com esse perdão dessa dívida, esse desconto, mais de 20 milhões de reais. Esse aí é um bem para a cidade. Uma continha básica que a gente fez aqui, mais de 20 milhões vai deixar de pagar em cima disso. Então, por esse motivo também, eu sou favorável a esse projeto. Vereador Maurício Raca. Só para esclarecer algumas situações, graças a Deus, eu tenho o prazer de estar colaborando com a minha cidade há muitos anos. Já fiz parte do governo do Telmo, já fui vereador alguns mandatos, enfim, trabalhei no governo do estado. Mas quando eu falo que a receita aqui passa de 1 bilhão, é verdade. Nunca se teve tanta verba, tanto dinheiro vindo do governo do estado e do governo federal como está tendo nessa gestão do PT. Nunca se teve. Então, muitas emendas. O dinheiro mesmo, que diz que é do PAC 2, né, lá do Córrego do Turi, são muitos milhões. Então, somando tudo isso com mais a receita, passa de 1 bilhão, que é um dinheiro muito grande, que daria para fazer uma gestão excelente dentro daquilo que a nossa população espera e precisa. É só isso. Então, é verdade sim, a receita passa de 1 bilhão. Em relação a esse projeto, eu vou votar favorável. É claro que até o Edgar falou, é verdade, a forma como entrou, mas o presidente também já explicou, e é verdade. Mas se é uma coisa boa para a nossa cidade, é claro que eu tenho que votar favorável para poder diminuir os juros e, oxalá, que esse governo do PT não deixe dívidas para o sucessor, para o próximo prefeito, para que possa fazer uma gestão melhor com o dinheiro do que está sendo feito hoje. Meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Senhor presidente, é importante a gente estar votando esse projeto aqui, que vai ajudar muito na economia e no nosso município, gerará uma economia muito grande aos cofres públicos. Então, é muito importante a gente estar votando esse projeto. Sou favorável. Senhor presidente, eu quero deixar aqui o meu voto e dizer o seguinte. Nós falamos quase agora a respeito do projeto ser entrado e incluído na ordem do dia, uma coisa assim rápida, mas o presidente ele fez uma colocação, né, falando sobre a importância do projeto, e eu sei que é um projeto bom para a cidade. Eu não posso e nunca irei ir contra o povo da cidade que me elegeu. Até porque é um projeto bom para a cidade, é um projeto bom para o povo. Amortizar dívidas, quem não quer amortizar? Todo mundo que tem uma dívida hoje quer que ela venha a ser solucionada. Eu sou favorável ao projeto, voto favorável,
2 vezes favorável ao projeto. Vereadora Rose Gaspar. Senhor presidente, só justificando, o vereador Edgar Sasaki tem razão, é o IPCA mais 4%, conforme a justificativa do projeto. É só essa alteração, tirar essa dúvida do vereador. Eu quero votar favorável e insistir mais uma vez. Nós vamos colocar isso no nosso site, todo o projeto, mais as dívidas contraídas, que são 2 de 1980, uma de 84 e uma de 86. São dívidas que o município carrega com o governo federal. A partir de 31 de janeiro, os municípios podem refinanciar essas dívidas. Nós teremos uma economia para o município de 23 milhões. Eu gostaria que o orçamento do meu município não fosse a previsão de 900 milhões ou chegasse a 1 milhão. Eu gostaria que a gente dobrasse esse orçamento nosso, que nós chegássemos a 2 bilhões, porque aí nós conseguiríamos fazer aquilo que nós não conseguimos fazer até agora, que é a melhoria em alguns bairros que estão faltando, é isso. Esse projeto é importante, agradeço mais uma vez a pessoa da presidenta Dilma, do governo federal, que atendeu o pedido dos prefeitos e dos governadores. Muito obrigado àqueles que entenderam o projeto e que votaram favorável. Bom, o projeto de lei número 01 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar um termo de aditivo, para fazer o refinanciamento da dívida com a União, de autoria do prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota, foi aprovado por 10 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção.